Tudo começou em uma tarde nublada, enquanto eu vagava sem rumo por uma parte esquecida da cidade. A loja de antiguidades parecia me chamar, escondida entre dois prédios em ruínas. Um sino enferrujado tilintou quando abri a porta, e o cheiro de madeira velha e poeira invadiu meus sentidos. No centro da loja, algo se destacava, um espelho alto, com moldura de ferro forjado, decorada com figuras de serpentes e flores murchas. As runas inscritas ao longo da moldura pareciam brilhar levemente sob a luz fraca. O dono da loja, um homem idoso com olhos opacos e uma voz que parecia arranhar o ar, me disse que o espelho era único e que carregava histórias antigas que ninguém ousava contar. Ele me advertiu para não comprá-lo, mas algo em sua advertência apenas atiçou minha curiosidade. Levei o espelho para casa, ignorando o arrepio que senti ao tocá-lo. Ele era pesado, mas sua superfície estava incrivelmente limpa, como se nunca tivesse acumulado poeira. À noite, enquanto me preparava para dormir, uma luz pálida emanava dele. Foi então que vi pela primeira vez. Meu reflexo não se movia como deveria. Naquela noite, o sono não veio. Meu quarto parecia mais frio do que o normal, e a presença do espelho era quase palpável, como se ele estivesse me observando. Toda vez que eu desviava os olhos, jurava que algo se movia em sua superfície, mas quando olhava diretamente, era apenas meu reflexo, ou pelo menos parecia ser. Decidi enfrentá-lo. Me aproximei, ainda usando meu pijama surrado, com uma lanterna tremendo em minhas mãos. Quando iluminei o espelho, o feixe de luz parecia desaparecer em sua superfície, como se fosse engolido. Respirei fundo e toquei a moldura. Estava gelada, mais fria do que deveria estar. Foi então que percebi, o reflexo não correspondia aos meus movimentos. Eu ergui a lanterna, mas a pessoa no espelho, mas não eu, manteve os braços abaixados. Seus olhos, os mesmos verdes flamejantes que sempre me definiram, estavam escuros como carvão. "Quem é você?" perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. "Você", respondeu o reflexo, mas sua boca não se moveu. A voz veio de dentro da minha cabeça. Dei um passo para trás, mas minha imagem permaneceu imóvel. Agora ela sorria, um sorriso torto e gelado que fez meu estômago revirar. Apaguei a lanterna e corri para debaixo das cobertas, como se isso pudesse me proteger. Passei a noite inteira tentando convencer a mim mesma de que era só minha imaginação. No entanto, pela manhã, quando olhei novamente, o reflexo estava diferente. A figura no espelho estava vestida com roupas que eu nunca tinha usado, um vestido preto antigo, manchado, com um véu rasgado cobrindo metade do rosto. E no canto inferior direito da moldura, algo havia aparecido durante a noite, um pequeno símbolo brilhante que pulsava, quase como um coração batendo. Foi então que percebi que não estava lidando com um objeto comum. Algo estava dentro daquele espelho, algo que queria mais do que apenas refletir. Passei o dia tentando evitar o espelho. Cobre-o com um lençol, mas a sensação de estar sendo observada permaneceu. Mesmo com a janela fechada, um vento gelado parecia se arrastar pelo quarto, sempre vindo da direção do espelho. Ainda assim, me recusei a encará-lo de novo. Até que anoiteceu. Era por volta das 3 da manhã quando acordei sobressaltada, sentindo o lençol deslizar lentamente de cima de mim. Quando me sentei, o lençol que cobria o espelho também havia caído no chão, revelando sua superfície brilhante. Mas não era meu reflexo que me encarava. Era ela, a outra Haluka. Ela estava mais nítida agora, com o vestido preto empoeirado e o véu rasgado que revelava metade de seu rosto pálido. Seus olhos, outrora semelhantes aos meus, estavam completamente pretos, como se tivessem sugado toda a luz. Antes que eu pudesse reagir, a superfície do espelho brilhou intensamente, iluminando o quarto em tons de cinza. "Entre", disse a voz na minha cabeça, desta vez mais clara, mais exigente. O símbolo na moldura começou a pulsar de novo, agora mais rápido, e uma rachadura apareceu no vidro, estendendo-se como uma teia de aranha. "Eu não vou fazer isso", gritei, mas minha voz saiu tremida. A figura do espelho riu. Não era um som humano, era algo quebrado, como o estalo de ossos ou o ranger de portas antigas. "Você já aceitou, Haluka. O momento em que me tocou, escolheu este destino." Minhas mãos começaram a se mover sozinhas, estendendo-se em direção à superfície do espelho. Tentei resistir, mas era como se meus braços não fossem meus. Quando meus dedos tocaram o vidro, ele cedeu, como água gelada. Uma força me puxou com violência, e tudo ao meu redor se dissolveu em escuridão. Quando abri os olhos,
estava em um lugar completamente diferente. Prateleiras de espelhos se estendiam por quilômetros em todas as direções, cada um refletindo não apenas pessoas, mas momentos terríveis, crianças chorando, sombras rastejando, portas que nunca deveriam ser abertas. Então ouvi sua voz novamente. Bem-vinda à sua nova casa. Olhei ao redor, desesperada, e percebi que estava presa dentro de um espelho, observando meu quarto vazio do outro lado. No reflexo, a outra Haluka agora ocupava meu lugar, sorrindo para o mundo real enquanto eu era condenada a assistir. Eu bati na superfície do espelho com toda a força que tinha, mas era inútil. Do outro lado, a outra Haluka andava pelo meu quarto, explorando cada detalhe da minha vida com um sorriso que não pertencia a mim. Era como observar uma marionete macabra, movendo-se com precisão, mas sem alma. Deixe-me sair, gritei, mas minha voz não atravessava o vidro. Ela nem sequer olhou na minha direção. Eu não sabia quanto tempo havia se passado, mas a sensação de isolamento começava a me consumir. Aquele lugar, um labirinto infinito de espelhos, parecia existir fora do tempo e da realidade. Comecei a explorar, esperando encontrar alguma saída. Os outros espelhos mostravam cenas ainda mais perturbadoras. Pessoas presas como eu, batendo desesperadamente, gritando silenciosamente por ajuda. Em outros, sombras amorfas dançavam, como se esperassem pacientemente pela próxima vítima. Cada espelho era uma janela para um pesadelo. Enquanto caminhava, vi algo que congelou meu sangue. Em um dos espelhos, vi minha avó. Ela estava no sofá da sala, segurando o pingente que me deu quando criança. No reflexo, ela parecia inquieta, olhando ao redor como se sentisse que algo estava errado. A outra Haluka entrou na sala e se aproximou dela, o mesmo sorriso distorcido no rosto. Não ouse machucá-la, gritei, mas minha voz só ecoou no vazio. No espelho, vi minha avó hesitar, seu instinto lhe dizendo que algo estava errado. Você não é a minha neta, ouvi-a dizer com firmeza. A outra Haluka riu. Foi a mesma risada quebrada que eu já conhecia, mas agora soava mais alta, mais cruel. Você está certa, mas não se preocupe, eu cuido de tudo agora. Minha avó tentou se afastar, mas a outra Haluka estendeu a mão. Antes que eu pudesse ver o que aconteceu, a superfície do espelho mudou, mostrando apenas meu quarto vazio novamente. Minha frustração virou desespero. Corri entre os corredores de espelhos, batendo em cada superfície, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse me ajudar. Foi então que encontrei um espelho diferente. Sua moldura era de ouro puro, com símbolos semelhantes aos do espelho original. Mas em vez de reflexos, ele mostrava palavras, brilhando em um vermelho pulsante. Ofereça algo precioso para sair. Eu hesitei. Algo precioso, murmurei, olhando para meu reflexo, ou o que restava dele. Minha mente correu em busca de uma solução. Seria minha alma? Minhas memórias? O que esse lugar queria de mim? Mas antes que eu pudesse decidir, a voz da outra Haluka soou, não no espelho, mas dentro da minha cabeça. Escolha sabiamente, Haluka. Quanto mais você demorar, mais vidas eu vou tomar. Fiquei diante do espelho dourado, minhas mãos trêmulas percorrendo os símbolos entalhados. O que eu poderia oferecer que fosse precioso o suficiente para escapar, mas que não custasse tudo? Minha mente girava em círculos. Meu coração dizia que eu precisava sair, mas cada fibra do meu ser temia o preço. A voz da outra Haluka soou novamente, suave como um sussurro, mas carregada de veneno. Você não tem muito tempo, Haluka. A cada segundo, eu me torno mais forte. E você? Apenas mais uma prisioneira esquecida. Meus olhos recaíram sobre o pingente em meu pescoço, o presente da minha avó. Era a única coisa que eu nunca havia tirado desde o dia em que ela me deu, dizendo que ele me protegeria. Se eu entregasse isso, estaria abandonando a única conexão tangível com a pessoa que mais amava. É isso que você quer? Perguntei, minha voz ecoando no vazio do labirinto. O espelho não respondeu, mas o brilho das palavras pareceu intensificar-se, como um coração que bate cada vez mais rápido. Com lágrimas queimando em meus olhos, levantei o pingente. Se eu der isso, você promete me libertar? A resposta veio, não como palavras, mas como uma vibração que percorreu o espelho dourado. A luz vermelha pulsou, e o símbolo no pingente começou a brilhar também, como se reconhecesse o sacrifício que estava prestes a ser feito. Me desculpe, vovó, sussurrei, enquanto arrancava o pingente do pescoço e o pressionava contra o espelho. Assim que ele tocou a superfície, o vidro se abriu como água,
engolindo o pingente e fechando-se em seguida. Por um momento, nada aconteceu. Então, senti o chão desaparecer sob meus pés, e fui puxada para um vórtice de luz e escuridão. Um frio cortante tomou conta de mim, e eu perdi a consciência. Quando abri os olhos, estava deitada no chão do meu quarto. O espelho estava lá, intacto, sem rachaduras, sem símbolos brilhantes. Tudo parecia normal, mas algo estava errado. Levantei-me lentamente, observando ao redor. No reflexo do espelho, meu rosto me encarava, mas algo estava diferente. Os olhos não eram os meus. Eram os olhos dela. Antes que pudesse reagir, o reflexo sorriu e disse com minha própria voz: "Você saiu, mas o preço nunca é o que parece." O peso da revelação me atingiu como uma pancada. Eu havia saído, mas algo estava profundamente errado. O espelho refletia minha imagem, mas não era eu quem o habitava. A outra Haluka, a versão sombria e sorridente de mim, estava lá, tomando meu lugar. Uma onda de terror percorreu minha espinha. "Isso não é possível!" exclamei, tentando afastar os pensamentos, ignorando o que meu reflexo estava se tornando. A cada segundo, sentia que minha própria essência estava se esvaindo para dar lugar àquela coisa. Mas meu reflexo, aquele ser com os olhos negros e o sorriso insano, apenas me observava, esperando. Meu coração disparou. Eu precisava fazer algo, mas a sensação de que estava sendo vigiada, controlada, começou a sufocar meus pensamentos. Cada movimento meu parecia ser antecipado pela outra Haluka. Eu estava presa dentro de minha própria pele, incapaz de agir, como se ela tivesse se apoderado de mim. "Você realmente achou que poderia escapar de mim?" A voz da outra Haluka ecoou pela casa, como se não saísse apenas do espelho, mas de dentro de mim. "Agora, você me pertence, e eu estou pronta para tomar o que é meu. O mundo real. Seu mundo é agora meu palco." Comecei a correr pela casa, mas os sons de meus passos eram diferentes. Eram mais leves, mais rápidos, e a cada esquina que virava, parecia que a outra Haluka me alcançava. Eu sentia o peso de suas intenções malignas, como se ela estivesse em todos os lugares, em cada sombra, em cada suspiro do vento. Parei abruptamente quando vi, na sala de estar, minha avó, sentada no sofá, parecendo mais frágil, mais distante. Ela me olhou com uma expressão triste e resignada. "Você fez sua escolha, minha querida", disse ela com uma calma que me cortou. "Agora, o espelho te possui, e você pertence a ele. Não há mais volta." A angústia me tomou. Eu tinha sacrificado o que mais amava para tentar escapar, mas agora entendia. A outra Haluka nunca foi só um reflexo. Ela era uma parte minha, uma versão distorcida que eu mesma havia alimentado com medo, com desejo de escapar. Mas agora, essa versão estava tomando o controle, e a verdadeira Haluka, eu, estava sendo apagada. "Por favor, vovó, me ajude", implorei, caindo de joelhos diante dela. Mas minha avó não respondeu. Ela simplesmente sorriu, e o reflexo no espelho de repente se distorceu, se tornando uma imagem de mim mesma, deitada sobre o chão, com os olhos fechados. A outra Haluka riu, e sua risada era a minha. A casa agora parecia um eco de nossos pesadelos, onde uma versão de mim tomava o lugar da outra. O ciclo estava completo. Ela havia vencido. E agora, o mundo era dela para governar. Eu não sabia mais quem eu era. Fim.